Boa noite, já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Um Feliz Natal a todos, muito obrigado sempre pela audiência. Hoje foi o dia mais quente do ano aqui em São Paulo, 35,1 graus Celsius. No entanto, as temperaturas chegaram a mais de 40 graus, pelo menos a sensação térmica em algumas áreas aqui de São Paulo. A gente vai começar direto para Brasília. Os médicos que operaram hoje Jair Bolsonaro classificaram o procedimento como bem-sucedido. E agora a gente traz as últimas informações, todos os detalhes dessa quinta-feira. A repórter Andréa Neri chegando. O ex-presidente já está no quarto. Como é que foi a operação? Bem-vindo, André. Boa noite e Feliz Natal mais uma vez. Obrigado, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você também. Feliz Natal. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou hoje pela manhã por 3 horas e meia de cirurgia para correção de 2 hérnias inguinais, aquelas protuberâncias na região da virilha. Esse procedimento, então, foi finalizado por volta de 1h30 da tarde e, no início da tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da UTI, a unidade de terapia intensiva, e foi transferido para um quarto onde ele passa nesse momento por observação e também por procedimentos pós-operatórios. Que procedimentos são esses? Primeiro, analgesia para evitar dores que eventualmente podem aparecer após então a cirurgia. Também fisioterapia motora para evitar, por exemplo, uma atrofia muscular e ainda procedimentos que envolvem a questão da trombose para evitar que coágulos apareçam na corrente sanguínea. Portanto, esses pós-operatórios, todas essas etapas devem continuar por pelo menos 7 dias. Essa é a expectativa da equipe médica e mais cedo, então, no início da tarde, a equipe que participou da realização dessa cirurgia no ex-presidente da República se encontrou com a imprensa aqui na porta do Hospital Death Star, um hospital particular aqui de Brasília, e comentou a respeito dessa realização da cirurgia, comentando que ocorreu sem, então, nenhum tipo de problema e que foi um sucesso. As declarações são do médico cirurgião Cláudio Birolini. O achado intraoperatório foi muito o que nós esperávamos. Tá? Ele tinha, então, a hérnia bilateral, era maior do lado direito. Do lado esquerdo era uma hérnia ainda numa fase inicial, mas que se não resolvesse agora, daqui a alguns meses ele ia desenvolver o quadro clínico do mesmo jeito que desenvolveu do lado direito. Então já foi feita a correção de ambos os lados e o procedimento foi absolutamente sem nenhuma intercorrência, foi totalmente dentro do previsto. A partir de agora, Jair Bolsonaro continua em observação e inclusive tomando remédios para evitar a continuidade dos soluços, que costumam acontecer de 40 a 60 vezes por minuto, ou seja, chegam a uma média de 1 soluço por segundo. E esses soluços acabam atrapalhando, principalmente na recuperação dessa cirurgia para a correção de 2 hérnias inguinais. Diante disso, os médicos estão administrando nesse momento medicamentos via oral, justamente no sentido de diminuir ou até mesmo parar com esses soluços. Se esses medicamentos não fizerem efeito até a próxima segunda-feira, dia 29, aí sim a equipe médica vai avaliar a possibilidade da aplicação de uma anestesia na região do nervo frênico, ali perto do diafragma, onde então são provocados os soluços, para que todo esse incômodo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que pode interferir negativamente na recuperação acabe. A declaração em relação a esse tratamento contra soluços, que vai ser feito aqui também no Hospital Death Star, foi do médico cardiologista Caiado Brasil. Até segunda-feira, como eu falei, como nós estamos inserindo um novo tratamento e mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçado a redução dos quadros de soluço. Por quê? Porque o soluço é um sintoma dele que preocupa muito, porque gera muito cansaço nele, prejudica o sono. Quer dizer, você num pós-operatório precisa do organismo se recuperar e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço. É uma preocupação recorrente nossa e dele também, mas nós estamos muito de olho nisso aí. É um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos o soluço, na medida que for possível.
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo acompanhado, além da equipe médica, por familiares. A primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem ficado a maior parte do dia aqui no hospital, acompanhando o marido, que, por outro lado, também o ex-presidente da República tem recebido a visita dos filhos. Os parlamentares, Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, senador, e até mesmo da caçula, Laura Bolsonaro. Todos eles já estiveram aqui nas dependências do hospital, visitaram o pai diretamente no leito, onde ele segue sendo acompanhado 24 horas por dia pela polícia, uma vez que continua cumprindo, ainda que fora das dependências da Polícia Federal, a prisão em regime fechado e com todas aquelas questões que envolvem o cumprimento da pena, como a proibição de comunicação por telefones celulares e também a proibição de acesso às redes sociais. Mesmo assim, Jair Bolsonaro segue recebendo, então, os familiares de forma autorizada previamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele que é o relator de todo o processo envolvendo o ex-presidente da República em torno da tentativa de golpe de Estado. Tiago. André, e hoje teve um componente político. Em uma carta lida por Flávio Bolsonaro, o ex-presidente confirma apoio à pré-candidatura do filho ao Planalto em 26. O senador se pronunciou sobre esse documento escrito à mão, é isso? Exatamente isso, Tiago. Um documento de próprio punho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse documento foi escrito quando ele estava ainda na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, mas só foi divulgado no dia de hoje, horas antes da realização da cirurgia. Nesse documento, Jair Bolsonaro diz que entrega à população brasileira aquilo que é mais sagrado para um pai, que seria então um dos filhos dele, no caso Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, apoiado pelo ex-presidente. Jair Bolsonaro, então, reafirma esse apoio no documento, que foi mostrado e lido pelo senador Flávio Bolsonaro, que também fez comentários a respeito de mais esse aceno do pai dele. Muitas pessoas dizem que não tinham ouvido da boca dele ou não tinham visto uma carta assinada por ele. Eu acho que isso aqui tira qualquer sombra de dúvida. Então, para mim, não muda nada. Para algumas pessoas, né, que ainda não estavam acreditando, pode ser que mude. Enfim, só peço aí que todos se unam. O que a gente tem que buscar nesse momento é a unidade, para que a gente busque aí esse objetivo em comum, que é evitar que o PT destrua o nosso país. Nas últimas horas, Flávio Bolsonaro também disse ter recebido uma ligação de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e que era apoiado pela maior parte dos grupos políticos de direita e de centro como o favorito para disputar a presidência da República em 2026 contra o presidente Lula. Então, Flávio Bolsonaro disse que nesse momento existe essa união, essa integridade que ele ressaltou mais uma vez no dia de hoje e assim acabou reafirmando então o apoio do pai dele, Jair Bolsonaro, justamente então para essa candidatura ao Palácio do Planalto em 2026, embora ainda não haja, a gente destaca aqui nos bastidores políticos de Brasília, todo um entendimento de que Flávio Bolsonaro seria o candidato mais viável para competir com o presidente Lula. Tiago. É isso, André Anelli, então, no hospital, deve estar em Brasília, você volta daqui a pouquinho. E só acrescentando, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, publicou na tarde dessa quinta-feira uma foto do pai, Jair Bolsonaro, no hospital. De acordo com ele, os médicos avaliam os próximos passos do tratamento, uma foto lateral, ele deitado, e os equipamentos do hospital a gente pode observar lá atrás. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Vilela, nosso comentarista. Ô Vilela, boa noite para você, bem-vindo. Eu começo primeiro fazendo uma questão sobre essa foto que foi divulgada pelo ex-vereador Carlos. Se houve a proibição de celulares ou de manuseio de celular, talvez por parte do ex-presidente, essa foto não tem qualquer tipo de irregularidade ou tem? Boa noite, bem-vindo e Feliz Natal, né? Tiago, uma ótima noite de Natal para você, para sua família e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, com relação à foto tirada pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro, eu não vejo um grande problema nisso, haja vista que a restrição ela é com relação à possibilidade de comunicação e, nesse sentido, fica evidenciado que o ex-presidente não está deitado, está dormindo, quer dizer, não está
em condições ali de se utilizar de qualquer instrumento, de qualquer celular para comunicação com o mundo exterior. Ali foi uma foto do presidente, do ex-presidente na maca, enfim, não é nada que ultrapasse realmente o limite do cabível, algo que tenha algum tipo de conotação política. Então, nesse sentido, eu entendo que ela ficou dentro do limite e qualquer medida que venha no sentido contrário, eu vejo que vai talvez ali ultrapassar a lógica daquilo que foi permitido e daquilo que é razoável em referência ao acompanhamento familiar de uma cirurgia de um ex-presidente da República, que, embora esteja preso, não deixa de ser um ex-presidente da República. Ô Vilela, e essa carta que foi mostrada hoje pelo senador Flávio Bolsonaro? E ele diz que não muda nada para ele, mas para algumas pessoas isso possa mudar o caráter dessa candidatura, que ele vai até o fim com essa candidatura, recebendo até ligação do governador Tarcísio. Mas, afinal, fazendo uma leitura fria politicamente de tudo isso, muda alguma coisa? Ou seja, dá mais peso a essa pré-candidatura ou não necessariamente, Vilela? Olha, Thiago, eu vejo que é um movimento político importante. Eles precisam, né, o ex-presidente, seu filho, o grupo político mais próximo de Jair Bolsonaro precisa criar realmente a marca de uma candidatura, até para que o seu intenso de fortalecimento do segmento de oposição, de uma articulação, de liderar as articulações dentro desse segmento de oposição, possam efetivamente ficar claras, até para que, num segundo momento, possivelmente Flávio Bolsonaro venha a abrir mão dessa candidatura. Ninguém é capaz de abrir mão daquilo que não existe. Então, é importante, sim, esses elementos que deem fidedignidade à campanha. Agora, eu não vejo que esse movimento ele queira naturalmente dizer que não vai haver nenhum outro tipo de negociação. Para mim, a fala de Flávio Bolsonaro, logo no início de que se aventou a possibilidade de sua candidatura, ela é muito clara. Estamos aqui para conversar, para dialogar, para eventualmente abrir mão. Tudo tem um preço, até foi colocado, no caso, claro, um preço político, né? Então, eu vejo nesse sentido que esse foi a sinalização. Agora, ele precisa, de fato, ter o nome na rua e estar fortalecido para que a negociação política seja feita da forma mais benéfica ao ex-presidente Bolsonaro. É porque a gente imagina, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, sem dúvida nenhuma, não desrespeitaria uma carta escrita pelo ex-presidente. No entanto, a não ser que houvesse um outro entendimento do próprio Jair Bolsonaro em relação a um eventual candidato que pudesse ter mais viabilidade do que o próprio filho, né? Exato, e aí com isso o Jair Bolsonaro se cerca, no sentido de que, sabendo que Tarcísio de Freitas não vai ultrapassar essa linha, ele se cerca de que o controle desse processo de escolha do candidato, ele passará realmente, ele será comandado pelo ex-presidente, pelos seus familiares mais próximos, e aí, nesse sentido, vai ser ele o elemento de fortalecimento. Eu não vejo ainda a candidatura Flávio Bolsonaro sendo a candidatura definitiva. Eu vejo, sim, que deverá haver um recuo, mas um recuo construído, um recuo onde fique fortalecida e evidenciado a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo que, nesse sentido, na movimentação das peças, o ex-presidente, juntamente com seus familiares e aliados mais próximos, fez uma movimentação bastante adequada, ainda mais agora, nesse contexto de cirurgia, de uma carta formalizando e registrando isso. Eu vejo que é muito difícil que haja algum tipo de construção que não tenha o dedo do ex-presidente no que se relaciona ao campo de oposição.